Olá, me chamo Amanda, sou aluna da segunda etapa de Gestão Financeira da Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o presente vídeo irei explicar os passos dados na elaboração de um orçamento empresarial integrado, bem como destacar os principais pontos que devem ser observados quando se está elaborando um. E também irei trazer aqui o caso da indústria têxtil e indicar outras sugestões que podem ser dadas a essa empresa, além das que foram listadas na descrição deste específico caso. O planejamento orçamentário é uma ferramenta de gestão empresarial muito significativa. É ainda um dos pilares da gestão orçamentária, cujo objetivo é estudar como planejar e monitorar os resultados financeiros da sua empresa. O planejamento orçamentário tem como função planejar as receitas, custos, despesas e investimentos que sua empresa possui e prevê para os próximos meses ou anos. É como fazer uma contabilidade reversa, já que a contabilidade se preocupa em registrar as entradas e saídas financeiras que já ocorreram, enquanto o planejamento orçamentário busca prever o futuro do negócio, para que sua empresa possa se preparar melhor para o que está por vir e, para isso, possui métodos e ferramentas eficazes para maior precisão das decisões. Antes de darmos início propriamente à elaboração do planejamento orçamentário empresarial, as premissas orçamentárias são a orientação básica para darmos início a este processo de elaboração dos orçamentos, e por sua vez elas deverão estar em conformidade com cada um dos cenários eleitos pela área encarregada de trabalhar o orçamento. Então, como podemos observar na foto atual aí do vídeo, a empresa ela está em uma situação atual e ela precisa estabelecer planos, estratégias para se chegar no futuro com os objetivos específicos, gerais, precisa trazer um diagnóstico financeiro de sua situação atual, estabelecer planos e metas para alavancar os objetivos pretendidos. Com as premissas e as diretrizes elaboradas, agora podemos passar aos passos para a elaboração do orçamento integrado, que de uma forma geral pode ser composto por 16 passos, contando com as premissas e diretrizes, sendo o passo 1 a inserção dos dados em um balanço patrimonial e em uma demonstração de resultado do exercício padronizados, de forma que possibilite que possamos comparar os 2 anos do exercício anteriores e aí sim fazer um planejamento para o próximo exercício. No passo 2, podemos realizar um diagnóstico econômico-financeiro do último ano das demonstrações contábeis com base nas informações do balanço patrimonial e da DRE. No passo 3, a elaboração de uma estimativa do custo do produto vendido. No passo 4, a elaboração de um orçamento de despesas e gastos relacionados e não relacionados à operação. No passo 5, a previsão dos resultados não operacionais. No passo 6, a estimativa da receita bruta de vendas. No passo 7, a projeção da demonstração de resultado. No passo 8, a projeção da conta estoques. No passo 9, a projeção da conta duplicatas a receber. No passo 10, a projeção de conta fornecedores. No passo 11, a projeção da conta salários e contas a pagar. No passo 12, a elaboração do fluxo de caixa projetado. Em seguida, no passo 13, a movimentação das principais contas. No passo 14, a elaboração do balanço patrimonial, demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado projetados. E, por fim, no passo 15, comentários gerais e sugestões para a melhoria de posição econômico-financeiro da organização. Agora, para que possamos entender melhor como funciona a elaboração de um orçamento integrado na prática, trarei aqui um caso adaptado do livro Controladoria, Análise Financeira, Planejamento e Controle Orçamentário, de Morante e Jorge, da editora Atlas, do ano de 2008. Este caso nos diz que, com base na publicação das demonstrações contábeis de 2020 e 2021 da Indústria Têxtil S.A., propõe-se a elaboração de um orçamento integrado para o ano de 2022. Como vimos anteriormente, o primeiro passo a ser dado é o estabelecimento das premissas e diretrizes orçamentárias. Como premissas, a alta administração da indústria têxtil S.A. definiu que a empresa pretende elevar o seu faturamento anual em pelo menos 20%,
sendo os objetivos gerais da empresa centrados na qualidade alinhado com a lucratividade, sendo os objetivos específicos de cada orçamento centrados em cortes nos custos e despesas, aumento do markup médio, lembrando que esse markup médio é a diferença de custo entre o preço de venda e o preço de custo do produto ou mercadoria. Ele diz qual é o lucro total ou o lucro bruto obtido em uma venda, sendo uma porcentagem sobre o preço de custo. Por exemplo, se o custo de um bem é de R$ 100 e o seu valor de venda é 150, então seu markup será de 50%. E a melhoria na lucratividade. Com relação às políticas e diretrizes estabelecidas para cada área, elas são as seguintes: para a área de vendas, o aumento do volume de vendas; para a área de estoques, a diminuição do nível de estoques; para a área de compras, a diminuição dos custos de aquisição; para os salários, a redução via dispensas na área administrativa, o que acaba ocorrendo quando uma empresa precisa reduzir seus gastos, a dispensa de pessoal; e, por fim, na tecnologia, a aquisição de novas máquinas e aumento de produção. Realizadas as premissas e diretrizes pela alta administração da Indústria Têxtil S.A., chegou o momento daqueles passo a passos que falamos anteriormente, se lembram? Tentarei, daqui em diante, explicar um pouquinho quais são os principais pontos a serem destacados em cada passo a passo de uma forma bem clara e objetiva para que todos possam entender e também para que este vídeo não fique muito longo. Após o primeiro passo, onde ocorre a inserção dos dados em um balanço patrimonial e em uma DRE padronizados, vamos ao passo 2, onde ocorre o diagnóstico econômico-financeiro da empresa, que é um procedimento importante, pois mensura o desempenho financeiro e qual é o modelo de gestão da indústria têxtil. No caso, este passo engloba a liquidez corrente da empresa, que é um indicador financeiro que mostra a capacidade da empresa de quitar suas dívidas em um curto prazo. Por exemplo, no caso da indústria têxtil, ficou demonstrado que em 2020 a empresa apresentava R$ 2,97 de recursos para cada R$ 1 de obrigações. Em 2021, este índice caiu para R$ 1,46 para cada R$ 1 em obrigações, ou seja, houve uma expressiva deterioração da liquidez da empresa. Além da liquidez corrente, também é importante englobar o capital circulante líquido, que também é conhecido como capital de giro, e refere-se aos ativos de uma empresa que são utilizados para manter o seu desempenho, com a comparação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Há a importância também de englobar o markup, que é a diferença de custo entre o preço de venda e o preço de custo do produto ou mercadoria. Além disso, também o retorno sobre o patrimônio líquido, que serve para medir o retorno total em lucro líquido gerado em relação ao patrimônio líquido, a diferença entre o ativo e o passivo. O retorno sobre o ativo também é importante, que é o cálculo de retorno que uma empresa gera sobre seus ativos, ou seja, permite que quem investe possa analisar qual que é o potencial de retorno que uma empresa oferece aos seus acionistas. O ciclo operacional também é importante, que consiste na soma de todos os acontecimentos referentes a uma operação empresarial, que inicia com a compra de matérias-primas, passa pela produção, avançando pela venda do produto até o recebimento relacionado às vendas realizadas. E por fim, é importante também ressaltar o EBITDA, que é uma sigla que significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. No caso do ciclo operacional, é importante ressaltar que nele estão os fornecedores, duplicatas a receber e por aí vai. No passo 3, que é a estimativa do custo dos produtos vendidos, é calculado todo o custo incorrido para que ocorra a produção ou a venda de determinados produtos. Com ele, a alta administração da indústria têxtil consegue saber se está obtendo lucro ou não com a venda de suas mercadorias. Com isso, os principais pontos a serem ressaltados neste passo são a matéria-prima consumida, que é a parte mensurada e identificada como componente do produto, por exemplo, a madeira, a fórmica, a base de ferro e os arrebites em uma cadeira escolar. A mão de obra direta, que é aquela relacionada ao trabalho realizado diretamente na produção de determinado bem ou serviço, ou seja, que envolve as atividades ligadas com o produto fabricado. Os custos indiretos de fabricação, que são aqueles que não foram apropriados diretamente aos produtos,
ou seja, não estão diretamente ligados ao processo produtivo. Como exemplo dos custos indiretos de fabricação, considere óleos para lubrificação de máquinas utilizadas na produção, salários dos supervisores da produção, aluguel e energia elétrica da área industrial e por aí vai. E por fim, a depreciação, que pode ser entendida como um recurso contábil que tem por objetivo atribuir um custo financeiro de um ativo tangível ao longo da sua vida útil. Nesse sentido, as empresas consideram esse tipo de conceito contábil dos seus ativos de longo prazo para fins fiscais e contábeis. O passo 4 consiste na elaboração de um orçamento de despesas, onde serão levados em conta os gastos da administração pertinentes ao prolabore da diretoria, salário de pessoal administrativo e materiais de expediente, as despesas comerciais, onde há tudo o que é necessário antes, durante e depois do evento da venda, as despesas financeiras oriundas de operações de crédito de curto e longo prazo, capital de giro, além das despesas tributárias representadas pelas taxas e tributos a recolher pela empresa no período orçado. O orçamento de despesas operacionais geralmente estará relacionado a itens classificados como gastos fixos, ou seja, que acontecerão independente da empresa vender ou não, como aluguéis, salários, etc. E por isso, geralmente, a análise dos dados históricos da própria empresa constitui sim uma boa fonte para a sua estimativa. O passo 5 consiste na previsão dos resultados não operacionais. O resultado não operacional refere-se a uma parte da renda da empresa resultante das atuações da organização que não estão associadas às operações de negócios primordiais da empresa. No caso da indústria têxtil, por exemplo, os resultados não operacionais serão obtidos por meio da apuração da venda de itens do imobilizado e dedução das despesas de corretagem para lançamento de debêntures. Então, estes são os passos fundamentais para esta etapa da previsão dos resultados não operacionais. O passo 6 consiste na estimativa da receita bruta de vendas. O termo receita bruta refere-se ao valor da venda de produtos e mercadorias ou da prestação de serviços durante um determinado período contábil. A informação extraída é extremamente importante, pois serve como indicativo se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Por consequência, com ela é possível avaliar se os esforços de venda estão dando bons frutos para a empresa ou se é necessário mudar algumas estratégias. No caso da indústria têxtil, essa receita bruta de vendas é estipulada de acordo com a fórmula descrita no vídeo. E, em custos, podemos englobar matéria-prima consumida, mão de obra direta, CIFs, depreciação. Em despesas, podemos englobar as administrativas, comerciais fixas, despesas financeiras, receitas financeiras e despesas, receitas não operacionais. Em impostos incidentes sobre a venda, podemos incluir o ICMS, o PIS e COFINS. E, por fim, no lucro obtido sobre a renda, podemos incluir o imposto de renda à pessoa jurídica e também a contribuição social sobre o lucro líquido e, por fim, o lucro líquido como porcentagem da receita bruta de vendas. Agora, no passo 7, conseguimos já realizar a projeção da demonstração do resultado do exercício com base na estimativa da receita bruta de vendas e demais informações obtidas até este estágio. Em outras palavras, o DRE mostra qual lucro a empresa terá se conseguir realizar o que está planejando. De maneira prática, podemos dizer que a demonstração do resultado do exercício projetado consolida e exibe o resultado obtido com as informações registradas no orçamento empresarial. O passo 8 é caracterizado pelo cálculo do ciclo financeiro da empresa. De forma simples, o ciclo financeiro pode ser entendido como quantos dias, em média, a empresa precisou arrumar financiamento para suas operações. É o período necessário para ocorrer a produção, a distribuição, a venda e a coleta do pagamento dos produtos vendidos pela empresa. O prazo médio de recebimento das vendas na indústria têxtil é de 48 dias. O prazo médio de renovação de estoques da indústria têxtil é de 131 dias. E, por fim, a média de dias entre o recebimento das mercadorias de seus fornecedores até o vencimento do pagamento para eles é de 47 dias. Totalizando, o ciclo financeiro é composto por 132 dias. No passo 9, projeção da conta estoques, é possível avaliar as interferências em indicadores da empresa como necessidade de capital de giro, EBITDA e margem de contribuição, conhecendo e otimizando resultados para gerar lucro. A fórmula para o seu cálculo é o prazo médio de renovação do estoque vezes o consumo de matéria-prima dividido por 360. Ao final, no caso da indústria têxtil, há a incidência de ICMS, PIS e COFINS.
No passo 10, projeção da conta duplicatas a receber, a mesma é calculada pelo prazo médio de recebimento de vendas vezes as vendas realizadas, dividido por 360. No passo 11, projeção da conta fornecedores, é calculado pela seguinte fórmula: prazo médio de pagamento de compras vezes valor de compras, dividido por 360. Vale lembrar que há incidência de ICMS, PIS e COFINS nas compras. Por fim, no passo 12, projeção de contas, salários e contas a pagar, esta projeção abrange todos os custos e despesas com base em sua apuração no período e consequente separação entre o que será pago no próprio período e que será considerado no fluxo de caixa, e o que não será pago, permanecendo, portanto, no passivo circulante. Por fim, com base nos valores relatados até o momento e com base nos orçamentos também realizados, é possível já realizar a elaboração do fluxo de caixa projetado, bem como a movimentação das principais contas e a elaboração do balanço patrimonial, demonstrativo do fluxo de caixa e demonstrativo do valor adicionado projetados. E, por fim, são realizados comentários gerais e sugestões para a melhoria da posição econômico-financeira da empresa. No caso da indústria têxtil, com base naquelas premissas que falamos logo no início do vídeo, foram citados a liquidez corrente e o mark-up, e no final também a aprovação do orçamento para o próximo ano de exercício. Em 2021, com relação ao índice de liquidez corrente, ele foi de 1,46. Para 2022, espera-se um índice substancialmente melhor de R$ 2,03, pois se sustentará em dois aspectos fundamentais: no lançamento de debêntures e na melhoria do ciclo financeiro. E no markup, as relações de receitas e custos obtidos em 2020 foi de 1,51 e de 1,50 para 2021. Serão suplantadas a marca de 1,71 para 2022. E essa evolução da relação receita e custo só poderá ser atribuída ao lançamento de novos produtos que apresentem rentabilidade maior em relação aos produtos atuais, pois, como vimos, trata-se de um mercado agressivo varejista, onde não há grande diferenciação dos produtos. Os produtos eles são muito padronizados. Aqui encerro o vídeo. Deixo aqui o meu muito obrigada a todos que assistiram até o final e também espero que tenham entendido os principais passos dados na elaboração de um orçamento empresarial integrado. Qualquer dúvida, estou à disposição.